Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje eu vou querer conversar com vocês sobre a importância de se manter fiel a Deus nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade. E para isso eu quero começar lendo com os irmãos o texto de Gênesis 12, a partir do verso 1, um texto muito conhecido, chamado de Abrão, chamado de Abrão, que depois se tornou Abraão. E nós vamos ver ali, através da vida de Abraão, algumas coisas que nos servem de exemplo. E a Bíblia é muito rica nessas histórias de vidas de pessoas que nos serviram como exemplo. Porque a Bíblia, sendo a realidade fiel dos fatos, ela não esconde os defeitos das pessoas, ela não esconde os momentos de fraquezas dessas pessoas, os erros que elas cometeram. Mesmo autoridades como o rei Davi não tiveram os seus erros ocultos nas páginas da Sagrada Escritura. E isso é um diferencial entre o relato histórico da Bíblia e os relatos históricos de qualquer outro povo da antiguidade. Você pegar um relato, por exemplo, dos egípcios, eles só contam as vitórias. Não tem nenhum relato falando de quando eles perderam. E muitas vezes até mentindo. Batalhas que eles perderam, depois eles fazem texto dizendo que ganharam. E isso se repete em outros povos como os assírios, os babilônicos, os persas, até o Império Romano fez isso. Mas a Bíblia não. Como sendo a palavra de Deus, ela é fiel no seu relato histórico. Por isso ela não esconde os erros dos líderes, não esconde os erros do povo. E por que isso? Depois nós entendemos o Novo Testamento, que diz que tudo que foi escrito para o nosso exemplo foi escrito. E através da Bíblia nós temos os exemplos positivos, aqueles que acertaram, então nós devemos fazer o mesmo para também acertar. E temos os exemplos negativos, aqueles que erraram. E esses nos ensinam através do erro também, para que nós não façamos a mesma coisa que eles fizeram e também erremos. E normalmente Abraão ele é muito enaltecido como pai da fé pelos acertos dele. Mas hoje eu quero chamar um pouco a atenção aos erros de Abraão. Porque ele, como sendo um ser humano, como qualquer um de nós, necessitou ser transformado por Deus, necessitou ter o seu caráter moldado por Deus. E isso demora algum tempo. Depois Paulo explica isso melhor no Novo Testamento. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. E assim ele relata a forma como o Espírito Santo vai trabalhando na vida do crente, desde o momento que ele se converte, por toda a jornada cristã da vida dessa pessoa, buscando a estatura de varão perfeito, tornando ele cada vez mais próximo a Cristo. E isso também ocorreu na vida de Abraão. E existem alguns detalhes aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Vamos começar a ler Gênesis 12, verso 1 em diante. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí depois, nos versos 2 e 3, ele costuma, Deus dá uma série de promessas para ele, uma série de bênçãos, que são muito conhecidas de vocês. Mas hoje o foco é outro. Vamos ver o que continuou do verso 4 em diante. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Aqui nós já percebemos o primeiro erro de Abraão. Porque Deus falou para ele: saia da sua terra, do meio dos seus parentes. E aí Abraão obedeceu mais ou menos. Ele saiu da terra, saiu da casa do pai dele, mas levou um parente junto. Levou Ló. E muitas vezes nós também somos assim no momento da conversão. Nós nos convertemos, decidimos seguir a Cristo,
Mas num primeiro instante, às vezes a pessoa ela quer seguir a Cristo mais ou menos. Ela pensa assim, isso aqui eu não estou pronto para deixar. Isso aqui eu não estou pronto para abandonar. Por enquanto eu vou continuar assim. Depois eu vou mudando aos poucos. Quando Deus quiser, Ele me liberta. Já ouviu gente dizer isso? Aquele que supostamente é crente há 20 anos ainda fuma. E aí a pessoa pergunta para ele, ele fala assim, não, quando Deus quiser, Ele me liberta. Isso é sem vergonhice, irmãos. Tá? A pessoa tem que se esforçar, tem que buscar orar a Deus, pedir libertação. E aqui Abraão, ele cometeu esse erro. Né? Eu vou embora, mas eu quero levar o meu sobrinho querido aqui junto. Não vou ficar tão sozinho, tão solitário. E olha o que isso deu lá na frente. O grupo dos pastores, liderados por Abraão, acabou sempre brigando com o grupo dos pastores de Ló, né, pastores de ovelhas, por causa da terra, por causa da grama, da água, a ponto de depois Abraão falar, ó, escolhe aí da terra inteira para que lado você quer ir, você vai para um lado, eu vou para o outro. E Ló, lógico, espertinho, né, escolheu o melhor lado, o mais fértil, e foi lá para um lado de Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para o outro lado. Então já teve problema com divisão, com contenda, com divisão da terra. Aí depois alguns reis se juntaram e atacaram Sodoma e Gomorra. E aí Ló foi levado prisioneiro. E Abraão teve a dor de cabeça de ter que juntar um exército, ir lá, guerrear contra esses reis, tomar Ló de volta, né, trazer ele de novo. Então perceba que boa parte dos problemas de Abraão e posteriormente da nação de Israel, foi o próprio Abraão que causou. Isso daí ele causou, depois mais lá na frente aconteceu o quê? Teve um filho com a escrava e gerou lá o Ismael, que é pai dos povos árabes, que até hoje brigam com os judeus. Tudo porque Abraão fez o que não devia. E aqui nós vemos esse erro dele. Mas eu quero continuar vendo o texto para mostrar outro erro de Abraão. E esse será o foco principal de hoje. Continuando o texto no verso 4. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Agora olha o 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Então até aqui tudo bem. Ele obedeceu o chamado de Deus, mesmo que foi mais ou menos, e foi indo para a terra, ocupando a terra, se fixando. Deus foi abençoando, foi tornando ele próspero. E da mesma forma nós podemos comparar o início da nossa jornada cristã. Nós nos convertemos, abandonamos vários erros, começamos a seguir a Deus, e Deus vai abençoando, Deus vai nos prosperando, Deus vai nos transformando. Mas essa primeira fase de maiores alegrias não vai durar para sempre. Da mesma forma que não durou com Abraão. Porque olha o que vai acontecer quando chegarmos no verso 10. Diz assim: houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Aí eu pergunto para vocês, Deus fez esse adendo ali na promessa? Vai para a terra que eu te mostrar, fixa nessa terra, dei ela para você e seus descendentes, mas se você tiver dificuldades, pode ir para o Egito um tempinho. Foi isso que Deus prometeu? Essa é a aliança? Não. Deus tinha falado, Abraão, vai para essa terra que eu te darei e permaneça nela.
ela é tua e dos teus descendentes. E aqui nós temos um conflito, porque quando chegou a adversidade, Abraão tinha que escolher entre se manter fiel a Deus nos momentos de adversidade ou recorrer ao poder humano, recorrer a outras forças para tentar resolver o seu problema. O Egito, desde aquela época, sempre foi um lugar muito fértil, por causa do rio Nilo, que periodicamente ele na cheia traz uma lama fertiliza todo o solo ao redor, e por isso os egípcios sempre tiveram grandes colheitas de trigo e outros cereais, eles sempre tiveram alimento em abundância. Por isso, em momentos de fome, os povos ao redor recorriam ao Egito. E Abraão fez o que, humanamente falando, era o mais sensato a fazer. Da mesma forma, nós, quando estamos em momentos de dificuldade, por quantas vezes, em vez de primeiro buscarmos ao Senhor, orarmos, esperarmos uma resposta de Deus, uma orientação do que devemos fazer, nós nos antecipamos e fazemos o que humanamente parece o mais correto? Foi o que Abraão fez. Quantas vezes, por algum motivo, nós acabamos com alguma dívida, algum problema financeiro, em vez de buscarmos a Deus e esperarmos uma orientação de Deus, a pessoa já vai direto, recorre ao banco, faz um empréstimo, alguma financeira, ou algum parente, algum amigo que tem mais recursos e pede um valor emprestado, se antecipando, sem primeiro consultar o que Deus quer que nós façamos. E isso foi o que Abraão fez. E isso gerou consequências gravíssimas. Porque depois vocês podem ler em casa com mais calma, do verso 10 ao verso 20. Quando ele chegou lá no Egito, a esposa dele, Sara, era muito bela. Ele percebeu que quando ele chegou lá no Egito, o pessoal, todo mundo arregalou o olho. Né? Aí ele falou assim, opa, vou ter problema. Então ele chamou Sara e falou assim, eu vou dizer para todo mundo que você é minha irmã. Porque se eu disser que sou seu marido, provavelmente eles vão querer me matar para ficar com você. E foi o que ele fez. Só que aconteceu exatamente o contrário. Porque o faraó ficou sabendo que ela era muito bela e falou assim, que beleza, ela é solteira, é irmão dela, então eu posso pegar e casar. Foi exatamente o contrário o problema que deu. E justamente por ela ter sido levada ali para a corte, Deus puniu os egípcios com graves doenças, a ponto deles perceberem que tinha alguma coisa errada. E aí chamaram Abraão e falaram, conta direito essa história. E aí quem falou, não, é minha esposa mesmo, eu não falei porque eu fiquei com medo que vocês me matassem. E aí causou todo esse problema para os egípcios deram uma porção de alimento para ele, falaram, pega isso aqui, pega os seus bens e vai embora, some. Não queremos mais você aqui porque você causou problema. Então, como a Bíblia diz, abismo chama abismo. Porque quando a pessoa faz uma coisa errada, para o erro permanecer encoberto, o que normalmente a pessoa faz? Acaba tendo que fazer outra coisa errada para tentar encobrir o primeiro erro, e a coisa vai ficando cada vez pior. E foi o que Abraão acabou fazendo. E quando ele voltou para a terra de Canaã, Deus deu uma sentença para a descendência dele por conta disso, que nós podemos ler lá em Gênesis 15, verso 13 e depois verso 18 a 21. Diz assim, primeiro no verso 13 de Gênesis 15. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então, em outras palavras, depois nós sabemos no livro do Êxodo que essa terra era o próprio Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, aquele que no momento de adversidade prefere confiar no poder humano, no poder das empresas, no poder dos bancos, no poder dos ricos, no poder do governo, ao invés de ter o seu problema solucionado, ele vai se tornar escravo dessa mesma força a quem ele recorreu, no lugar de ter recorrido a Deus.
E não é exatamente isso que acontece, irmãos? A pessoa vai lá no banco, faz um empréstimo, contrai uma dívida ainda maior, com juros mais altos, não vai conseguir pagar e vai se tornar escravo do banco, escravo daquela dívida. Às vezes chega até a ter que ter um bem penhorado, alguma coisa para pagar aquela dívida. Então aqui, através da vida de Abraão, Deus nos ensina um princípio. Nos momentos de adversidades, temos que recorrer a Deus em primeiro lugar. Orar, buscar orientação da parte de Deus e seguir o que Ele nos disser para fazer. E não de forma antecipada, de forma afoita, recorrermos ao poder humano. Porque se fizermos isso sem orientação de Deus, estaremos sujeitos a nos tornarmos escravos desse mesmo poder humano que pensávamos que seria a solução do problema. Mas mesmo com essa sentença, Deus continuou com a mesma promessa que fez para Abraão. Porque no verso 18 de Gênesis 15, ele diz assim: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates, e a terra dos queneneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Ou seja, de todos os povos que dominavam aquela terra. Deus continuou mantendo a sua aliança, se mantendo fiel à sua promessa. Um outro detalhe também, perceba que depois aqui Ló, ele se torna patriarca de dois povos, os amonitas e os moabitas. E lá na época de Josué, quando eles foram tomar a terra de Canaã, esses dois povos causaram problemas para Israel. Tudo culpa de quem? Do Abraão, que inventou de levar o Ló junto. Porque se ele não tivesse feito isso, não teria mais dois povos ali para causar problema para ele, para a descendência dele, alguns séculos depois. Então perceba que às vezes uma decisão aparentemente simples pode ter consequências graves e duradouras na vida de uma pessoa. Então, depois dessa sentença e dessa reafirmação da promessa, parece que Abraão aprendeu a lição. E aí ele se acalmou, permaneceu na terra, obedeceu a Deus. Deus foi transformando o caráter dele, até que lá em Gênesis 22, ele dá a prova, não para Deus, mas para nosso testemunho de que quando lemos hoje essa história, de que o caráter dele foi transformado. Quando ele não nega a Deus o seu único filho, Isaque, que quase chegou a ser sacrificado. E isso já apontando de forma tipológica para o sacrifício que o próprio Deus faria no futuro. Como Abraão não me negou o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que lá na frente eu também não negarei o meu único filho em favor de vocês. Então ali o caráter de Abraão já tinha sido transformado, mas demorou. Se você olhar aí a conta, pelo menos uns 40 anos, do chamado de Abraão até aquele momento. Porque Deus ele vai trabalhando aos poucos, naqueles que se dispõem a ser trabalhados pelo Espírito Santo. Esse é o exemplo de Abraão. E agora eu quero chamar vocês o exemplo do filho de Abraão, já que estamos falando de Isaque, que quase foi sacrificado. E Isaque, qual o exemplo que ele trouxe para nós nos dias de hoje? Vamos abrir a Bíblia agora em Gênesis 26, um pouquinho mais à frente. Verso 1 mesmo, verso 1 até o 3, a gente vai ler primeiro. Primeiro vamos ler o texto, depois eu comento. Diz assim, Gênesis 26, verso 1. Aqui é já na época de Isaque, quando Isaque já era adulto, já tinha assumido a liderança ali daquele povoado. E olha o que aconteceu. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus.
Gerar ainda era parte da terra de Canaã, tá? Ele não saiu da terra. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Aqui na geração seguinte, nós vemos um tremendo eco do que tinha acontecido com Abraão, porque é o mesmo lugar, o mesmo povoado, a mesma família. Na geração de Abraão, quando houve fome, ele recorreu ao Egito, recorreu ao poder humano, e isso trouxe graves consequências. Então aqui Deus adverte Isaque, embora não esteja escrito isso explicitamente no texto, mas eu creio que Deus quis dizer assim: Isaque, não cometa o mesmo erro que seu pai Abraão cometeu, não faça o que Abraão fez, que no momento de fome recorreu ao poder humano e desceu ao Egito. E aqui Deus dá essa ordem a Isaque: permaneça na terra que eu dei a você e os seus descendentes, e plante lavoura nela, trabalhe na terra, não fique esperando a coisa acontecer sozinha, trabalhe. E olha o que aconteceu. Vamos ao verso 12 agora de Gênesis 26. Diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Isaque confiou na palavra de Deus, confiou na promessa de Deus, permaneceu na terra e semeou na terra. Vocês já pararam para imaginar quanta fé se precisa para semear numa terra seca? Porque o que se semeia, a semente, é a própria comida, é o próprio trigo. Então você está se desfazendo de toda a comida que você tem, na esperança de que você vá colher. E se não colher? Você ia ficar sem a comida que você já tinha. Então, não parece muito conosco? No momento de crise, a nossa tendência é reter. Não, eu não vou comprar mais os produtos porque eu não sei se eu vou conseguir vender. Não, eu não vou contratar mais ninguém porque eu não sei se eu vou conseguir pagar. Mas o que Deus está falando aqui? Permaneça na terra que eu te dei. E isso aos nossos dias significa os nossos empregos, a nossa atividade, o nosso trabalho. Mas mais do que isso, plante nessa terra. Então, continue investindo, continue buscando, continue trabalhando, continue se esforçando. E olha o que aconteceu com Isaque aqui. No mesmo ano, colheu a 100 por um. Sabe o que significa isso? A cada semente de trigo que ele plantou, ele colheu 100. Então, em menos de um ano, ele passou a ter 100 vezes mais alimento do que o que ele tinha inicialmente. Em menos de um ano. E Deus utilizou isso para abençoar todos aqueles povos, porque todo mundo estava passando fome naquela região. E o normal seria todo mundo descer para o Egito, que era ali pelo menos 3 dias de caminhada, dependendo da região onde a pessoa morava, até mais. E com certeza os egípcios não eram nada bobos, sabendo que tinha fome em Canaã, eles iam aumentar o preço lá em cima. Então ia ser penoso comprar aquele trigo do Egito. Mas Deus providenciou que Isaque, na própria terra de Canaã, tivesse uma enorme lavoura. E quem se tornou o fornecedor de trigo para toda a região de Canaã? O Isaque. Porque era muito mais fácil e mais barato comprar direto do Isaque ali do lado do que ter que descer para o Egito e pagar caro. Então, através disso, Deus abençoou não só a família de Isaque, mas todo aquele povo. E ele cresceu e prosperou tão rapidamente, que esse rei aqui, chamado Abimeleque, e aqui eu vou fazer um parênteses para fazer uma observação. Abimeleque em hebraico significa meu pai é rei.
Então, na verdade, o entendimento mais sensato é que isso aqui não é um nome, é um título. O título que o rei dos filisteus adquiria se tornar rei era Abimeleque. Todos os reis dos filisteus chamavam Abimeleque. E é por isso que você vê, na época de Abraão tinha um Abimeleque, na de Isaac tinha um Abimeleque, na de Jacó tinha outro Abimeleque. Aí, quando você lê e não tem esse entendimento, você fala, caramba, esse Abimeleque não morre? Passa 200 anos, o cara ainda está lá. Mas não é. Da mesma forma que o rei dos egípcios chamava Faraó, o rei dos filisteus chamava esse título, Abimeleque. Tá? E Isaac, ele se tornou tão próspero, que o próprio rei dos filisteus ali daquela região chegou nele e falou assim, ó, nós queremos que você vá embora, porque você já se tornou mais poderoso do que todos nós, você já é o homem mais rico da terra, então você vai dominar todo mundo aqui, por isso nós queremos que você vá embora. E ele, para não criar contenda, obedeceu, falou, tudo bem, eu vou embora. E aí ele foi para uma terra que Abraão tinha morado antes. Abraão tinha feito um poço naquela terra, mas nos dias de Isaac, aquele poço já tinha sido fechado. E eu pergunto para vocês, por que motivo alguém fecha, enterra um poço numa terra árida? Qual o único motivo que justifica? Se o poço tiver secado, ninguém vai enterrar um poço que dá água. Então, se aquele poço foi fechado, é porque ele já tinha secado. Mas quando Isaac chegou naquela terra vizinha, ele cavou novamente o mesmo poço que Abraão já tinha cavado, e quando ele terminou, aconteceu o quê? Deu água. E aí os moradores ali vizinhos, bem espertos, falaram assim, não, mas essa terra é nossa, então a água é nossa também. Aí Isaac falou, tá bom, então eu vou para outra terra. Aí ele pegou, foi para uma terra mais longe, um lugar bem mais amplo, que também não tinha água. Só que o que ele fez? Cavou outro poço lá, e lá deu água também. E não tinha mais ninguém para incomodar ele. E sabe o que aconteceu com o outro poço? Secou, parou de dar água. E sabe por quê? Depois Moisés vai explicar isso, lá em Deuteronômio 28. Aquele que é fiel ao Senhor, ele corre atrás das bênçãos? Não, o que acontece? As bênçãos o seguirão. Então, em qualquer lugar que Isaac fosse, ele cavasse e ia dar água. O problema não era o lugar. A questão ali era a bênção de Deus na vida de Isaac. E da mesma forma, nós às vezes pensamos, não, na empresa A não está bom, mas então vou para a empresa B, para a empresa C, e lá vai estar melhor. A questão não é essa, irmão. Se você é fiel a Deus, se você obedece a Deus, Deus vai te abençoar na empresa A, na empresa B e na empresa C. Não importa onde você está. É a bênção de Deus que te segue. Não é o lugar onde você está. E lembra daquele mesmo Abimeleque que mandou ele embora? O que aconteceu lá onde Abimeleque morava? Ficou sem água. E o que ele teve que fazer algum tempo depois? Chegar lá no Isaac e falar, ô Isaac, não foi bem isso que eu quis dizer, você me entendeu mal. Eu vejo que Deus está contigo. Só faltou falar, né? Qualquer lugar que você vai dar água. E aí o que o Abimeleque fez? Falou, vamos fazer uma aliança, volta aqui, mora junto com a gente. Por quê? Porque ele percebeu que as bênçãos de Deus não estavam no lugar, as bênçãos de Deus seguiam Isaac. Porque Isaac se manteve fiel a Deus no momento de adversidade. A ponto desse mesmo rei Abimeleque, pouco tempo depois, ter que chamar Isaac de volta. E falar, volta aqui, fica morando com a gente. Por quê? Porque ele quer ganhar uma casquinha da bênção. Isaac estava lá, o poço ia dar água, a terra ia ficar fértil, então é bom que o Isaac fique do lado. Já viu esse tipo de gente que quer colar no crente para pegar um pouquinho da bênção por osmose? Já tinha naquele tempo os Abimeleque da vida. Então, isso nos ensina outra lição. A questão não é em que lugar você trabalha, onde você trabalha, em que lugar você mora. A questão é, você se mantém fiel a Deus? Porque se você se mantiver fiel a Deus e confiar nele, as bênçãos de Deus vão te seguir.
Você vai ser próspero, pelo menos o suficiente para se sustentar e viver com dignidade, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer empresa que você trabalhe, desde que você sirva ao Senhor com fidelidade. Amém, irmãos? E para exemplificar um pouco melhor isso, eu quero ler com os irmãos o Salmo 37. Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 37. Não vou ler o Salmo inteiro, só alguns trechos mais importantes. Primeiro eu quero ler aqui dos versos 1 ao 9. Salmo 37, que diz assim. Aqui só focando o contexto, o autor do Salmo aqui provavelmente foi Davi. Nesse momento ele estava entristecido porque ele via os ímpios prosperando através de negócios errados, fazendo coisas erradas, prosperando. E aparentemente os justos sofrendo e perecendo. E então Deus inspira nele a verdade espiritual que ele relata aqui no Salmo 37. E olha o que ele vai dizer. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então aqui temos alguns princípios, irmãos. Se mantenha justo nos seus negócios. E quem trabalha com comércio, com vendas, sabe muito bem o que eu quero dizer. Sabe aquele camarada que chega em você e fala assim, quanto custa isso aqui? 1.000 unidades desse aqui. Custa 2.000. E aí ele pergunta assim, e sem nota? E sem nota, custa quanto? O que você tem que fazer nessa hora, irmão? Você tem que falar assim, sem nota eu não vendo. Essa é a posição firme de um servo de Deus. Ou às vezes o pior, né? O fornecedor já te fala isso. Custa tanto esse produto aqui para você, mas se você quiser sem nota, eu faço por X. Aí você fala assim, não, irmão, não quero sem nota. Temos que ser fiéis, justos, idôneos, exemplos para a sociedade. E pode ter certeza que essa aparente perda que você tem por não seguir o padrão do mundo, por não entrar no esquema, Deus vai te abençoar e mesmo fazendo certo, você será mais próspero do que aqueles ímpios. Porque isso é que o Salmo 37 nos garante. Vamos continuar lendo, verso 16 em diante. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Então pode ter certeza, é bem melhor você viver numa condição humilde. Deus não vai deixar te faltar nada, você não vai passar necessidade. Mas é bem melhor você viver numa condição humilde, tendo o seu justo sustento e sendo fiel a Deus, do que viver como muitos ímpios que vivem no luxo através de ganhos escusos e de roubo. Porque Deus está vendo todas essas coisas. Vamos prosseguir no texto. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura.
mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O que você quer atrair de Deus para a sua vida, irmão? Bênção ou maldição? Porque muita gente quer a bênção de Deus, mas não quer obedecer a Deus para receber essa bênção. E uma coisa está totalmente vinculada na outra. Só tem a bênção de Deus quem é fiel a Deus. Então, busque primeiro obedecer a Deus e a bênção virá. Não é necessário correr atrás de bênção. Depois Jesus fala isso no Sermão da Montanha, em Mateus 6. Deus sabe das coisas que nós precisamos. São os ímpios que vivem inquietos, tentando buscar essas coisas, perguntando toda hora, o que comeremos, o que vestiremos, onde vamos morar? São os ímpios que têm o coração fixado nessas coisas. O coração do justo tem que estar focado em servir e obedecer a Deus. E essas outras coisas Deus vai trazer. Vamos prosseguir no texto. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Agora, olha o versículo 25, essa verdade é tremenda, irmãos. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Você crê nessa palavra, irmão? Eu creio. Todo aquele que é justo, o Senhor o sustenta. Deus não deixa o justo passar necessidade, nem a sua descendência ter que mendigar. Amém? Vamos prosseguir, 26. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Agora olha o 27, essa é para você, irmão. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Você está preocupado com a hipoteca da casa? Com o empréstimo lá da Caixa Econômica, que está com prestação atrasada? O que a palavra te diz aqui? Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá onde morar. Deus não vai deixar que um justo perca o lugar onde ele mora e ter que ir para a rua. Você crê nessa verdade, irmão? Amém? Então busque a Deus, viva com justiça. 28. Pois o Senhor ama quem pratica justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E para finalizar, para não ficar só no Salmo 37, vamos ver o que depois Salomão fala em Provérbios 10. Logo em seguida aqui, depois do término do livro de Salmos, abra lá em Provérbios 10, você pensa que foi só Davi que revelou essa verdade de Deus, de que Deus não permite que o justo passe necessidade? Salomão também revelou isso. Provérbios 10, versos 3 e 4. Diz assim: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Mas o 4 é o complemento. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E aqui temos a segunda parte. Seja fiel a Deus, obedeça a Deus e trabalhe. Não fique esperando chegar no colo. Trabalhe, e Deus vai abençoar o seu trabalho, e através do fruto desse trabalho você terá o sustento para você, para sua família e para sua casa. Amém, irmãos? Então, essas são as verdades espirituais reveladas na Bíblia, que eu quis passar para vocês nessa manhã, para fortalecer a fé de vocês.
Nós sabemos que o país está vivendo uma crise, muitas pessoas estão passando por dificuldades, mas a resposta não é recorrer ao poder humano, não é recorrer ao governo, não é recorrer a banco, a empréstimo, a financeira. Qual é a resposta? A resposta é buscar a Deus, pedir a orientação dEle e fazer a sua vontade. E aí você pode estar me perguntando, mas o tema não era 2 Crônicas 7? E eu nem falei de 2 Crônicas 7, mas e aí que entra o princípio espiritual, como buscar a Deus? E a resposta, 2 Crônicas 7, que vocês já ouviram muito bem nessas últimas semanas. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar de todo o coração, você terá a resposta de Deus. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que eu tenho para os irmãos essa manhã. Mas eu não posso encerrar sem fazer uma pergunta para todos que estão aqui nessa manhã. Você já depositou toda a sua confiança em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Eu não gosto do termo aceitar Jesus. Sabe por quê? Fica parecendo que é assim, é Jesus que está morrendo de vontade de que você venha e você fica assim, sei lá se eu quero ir. Mas é o contrário, irmãos. Entregar sua vida para Jesus como Senhor. Sabe o que é Senhor na Bíblia? É o dono do escravo. Então quando você entrega a sua vida a Jesus, você está dizendo, eu abro mão da minha vida. Eu abro mão do meu eu, de ser dono da minha vida, e entrego a posse da minha vida aos pés do Senhor Jesus. A partir daquele momento, Ele é o dono da minha vida e não mais eu mesmo. Eu me torno voluntariamente um escravo de Cristo. No Antigo Testamento, existia um tipo de escravo que era o escravo da orelha furada. Já ouviram falar disso? Funcionava mais ou menos assim. A pessoa podia ser comprada como escravo contra a vontade dela. O dono lá pagava e levava. Mas, quando chegava no ano do jubileu, pela lei de Moisés, ele era obrigado a soltar o escravo. Mas tinha uma exceção. Se naquele momento o escravo falasse espontaneamente, não, eu amo o meu Senhor e quero voluntariamente continuar servindo o meu Senhor. E era feito o quê? Era furada a orelha do escravo e colocava-se ali um símbolo, para que todos soubessem que aquela pessoa voluntariamente quer servir aquele Senhor, para que ele, por amor àquele Senhor. E é por isso que depois nós lemos lá no Salmo, Davi falando, minha orelha tu furaste. Sabe o que significa isso? Eu sirvo a Deus não por obrigação, mas porque eu amo o Senhor, porque eu voluntariamente me entreguei ao Senhor para servi-lo. Nós somos escravos de Cristo, mas não aqueles escravos comprados à revelia, contra a vontade, rebeldes, não. Nós somos aqueles servos que voluntariamente nos prostramos aos pés do Senhor Jesus e falamos, queremos ser teu servo. Esse é o cristão. E eu pergunto aqui a vocês nessa manhã, há alguém em nosso meio que ainda não tomou essa decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador, se achegar aos pés de Jesus, reconhecer que é pecador e que necessita da salvação e da transformação feita por Jesus Cristo por meio do Espírito Santo? Se você está nessas condições, levante a sua mão. Levante a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Em nosso meio aqui todos têm a sua certeza de salvação, são salvos em Cristo. Quem tem a certeza da sua salvação em Cristo? Levante a sua mão. Amém. Glórias a Deus por isso então. Então essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos essa manhã. Que Deus abençoe a todos.
Vão em paz. Um bom almoço para vocês em nome de Jesus. E voltamos a nos ver na parte da noite. Deus abençoe a todos.